Bem-vindos ao Ecos da Humanidade, o seu espaço para explorar as diversas vozes e histórias que moldam nosso mundo. Em cada vídeo, mergulhamos juntos nas riquezas da experiência humana. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais descobertas. Jesus, também chamado Jesus de Nazaré, nascido entre 7 e 2 a.C., morto entre 30 e 33 d.C., foi um pregador e líder religioso judeu do primeiro século. É a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânico consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento e referem-se a ele como Jesus Cristo, um nome também usado fora do contexto cristão. Praticamente todos os acadêmicos contemporâneos concordam que Jesus existiu realmente, embora não haja consenso sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos e de quão perto o Jesus bíblico está do Jesus histórico. A maior parte dos acadêmicos concorda que Jesus foi um pregador judeu da Galileia. Foi batizado por João Batista e crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Os acadêmicos construíram vários perfis do Jesus histórico, que geralmente o retratam em um ou mais dos seguintes papéis: o líder de um movimento apocalíptico, o Messias, um curandeiro carismático, um sábio e filósofo, ou um reformista igualitário. A investigação tem vindo a comparar os testemunhos do Novo Testamento com os registros históricos fora do contexto cristão, de modo a determinar a cronologia da vida de Jesus. Quase todas as linhas cristãs acreditam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, praticou milagres, fundou a igreja, morreu crucificado como forma de expiação, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, do qual regressará. A grande maioria dos cristãos adoram Jesus como a encarnação de Deus, o Filho, a segunda das 3 pessoas na Santíssima Trindade. Alguns grupos cristãos rejeitam a Trindade, no todo ou em parte. No contexto islâmico, Jesus, transliterado como Isa, é considerado um dos mais importantes profetas de Deus e o Messias. Para os muçulmanos, Jesus foi aquele que trouxe as Escrituras e é filho de uma virgem, mas não é divino, nem foi vítima de crucificação. O judaísmo rejeita a crença de que Jesus seja o Messias aguardado, argumentando que não corresponde às profecias messiânicas do Tanak. Os evangelhos apresentam o ministério de João Batista enquanto precursor do ministério de Jesus. Iniciado com o seu batismo, Jesus dá início ao seu ministério nas áreas rurais da Judéia, perto do Rio Jordão, com cerca de 30 anos de idade. Lucas 3:23. Jesus viaja, prega e realiza milagres, completando o ministério durante a última ceia com os seus discípulos em Jerusalém. No início do ministério, Jesus designa 12 apóstolos. Em Mateus e Marcos, apesar de Jesus ser breve no pedido, descreve-se que os primeiros 4 apóstolos, que eram pescadores, imediatamente consentiram e abandonaram as suas redes e embarcações. Mateus 4:18 a 22 e Marcos 1:16 a 20. Em João, os primeiros 2 apóstolos de Jesus são descritos como tendo sido discípulos de João Batista. Ao ver Jesus, João denomina-o Cordeiro de Deus. Ao ouvir isto, os 2 apóstolos seguem Jesus. Para além dos 12 apóstolos, o início da passagem do Sermão da Planície identifica como discípulos um grupo muito maior de pessoas. Lucas 6:17. Ainda em Lucas 10, 1 a 16, Jesus envia 70 ou 72 discípulos em pares para preparar cidades para a sua visita. São-lhes dadas instruções para aceitar a hospitalidade, curar os doentes e espalhar a palavra de que se aproxima o reino de Deus. O Evangelho de João apresenta os ensinamentos de Jesus não apenas enquanto sermões, mas também como revelação divina. João Batista, por exemplo, afirma em João 3:34: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Em João 7:16, Jesus afirma: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, o que confirma em João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo,
Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O texto do Novo Testamento sobre a ressurreição de Jesus afirma que no primeiro dia da semana após a crucificação, geralmente interpretado como sendo o domingo, o seu túmulo é descoberto vazio e que os seus discípulos o encontram ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos chegam ao túmulo de manhã cedo e encontram um ou dois seres, homens ou anjos, vestidos com túnicas brancas. Marcos 16:9 e João 20:15 indicam que Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. E Lucas 24:1 afirma que ela é uma dos mirróforos, na tradição oriental, ou das Três Marias, na ocidental. Depois de descobrirem o túmulo vazio, Jesus realiza uma série de aparições aos discípulos. Entre elas está a dúvida de Tomé e a aparição na estrada aos Emaús, em que Jesus encontra dois discípulos. A segunda pesca milagrosa é um milagre no Mar da Galileia, após o qual Jesus encoraja Pedro a servir os seus seguidores. Antes de ascender ao céu, Jesus instrui os discípulos a espalhar a palavra sobre os seus ensinamentos em todas as nações do mundo. Lucas 24:51 afirma que Jesus é então levado ao céu. O relato da ascensão é elaborado em Atos 1:1-11 e mencionado em Timóteo 3:16. Nos Atos, 40 dias depois da ressurreição, quando os discípulos olham para cima, encontram Jesus elevado, tendo sido levado por uma nuvem. Pedro 3:22 afirma que Jesus foi levado para o céu e é agora à mão direita de Deus. Venha embarcar em uma jornada inspiradora pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João na Bíblia. Esses relatos oferecem um olhar profundo e transformador sobre a vida, os ensinamentos e os milagres de Jesus Cristo. Explore as páginas destes textos sagrados e enriqueça sua compreensão espiritual e sua fé. Convidamos você a descobrir a essência da mensagem de Jesus através destes escritos veneráveis. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Ecos da Humanidade. Esperamos que tenham se inspirado e aprendido algo novo hoje sobre as maiores mentes que já existiram em nossa história. Se gostou, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos incríveis como este. Até a próxima!